nós temos e precisamos vem do Papai do céu. Existe uma figura que não é folclórica, mas é verdadeira. É aquela que te dá saúde para poder dar o sustento dos teus filhos, e muito mais do que eles precisam para sobreviver. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Pastor, o senhor destruiu o sonho do meu filho que acreditava em Papai Noel. Não, eu salvei a vida dele nessa noite. Até quando você ia mentir para ele? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Pastor, o senhor vai falar só sobre o Papai Noel hoje? Não, eu só estou te mostrando onde a cena está sendo roubada. Porque a glória e toda a glória seja dada ao único que é digno de receber, é Deus. E Deus, Ele é o nosso Pai do céu. Foi Ele que deu o maior presente. Entende o que eu estou dizendo? Ele que deu Jesus. E quando você vê pessoas colocando suas confianças em coisas e não em Cristo, você vai ver um povo, pessoas frustradas, aborrecidas. E eu quero te falar nessa noite só de 2 sinais, tem muitos, mas o meu tempo não permite. Então eu queria te falar de 2 sinais sobre o Natal. O primeiro deles, fala assim comigo, o sinal da manjedoura. A palavra de Deus diz que José e Maria, eles tiveram que fugir para procurar um lugar para ela ter a criança. Ela não foi para um estábulo porque eles eram pobres. Ela foi porque não tinha lugar naquela época. Preste atenção, os hotéis naquela época não eram como hoje, porque não tinha carro. Então qual que era o estacionamento dos hotéis? Era algo para animais. E eles chegam e batem de porta em porta e não encontram lugar para descansar. Então eles encontram um lugar que tem um estábulo, uma estrebaria. E ali eles ficaram. Naquele lugar, mas tudo na Bíblia tem um propósito. Amém? Nada está aqui por acaso. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas 2:10. A palavra de Deus diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Aqui o anjo aparece para os pastores que estão cuidando das ovelhas. E eles falam: eu vos trago uma boa nova. Jesus nasceu, o Salvador do mundo. Sabe, aqueles pastores, eles conheciam a Bíblia, amém? E a Bíblia, ela é cheia de profecias do Velho Testamento, que apontam para o Novo. Tudo que acontece no Novo Testamento, você vai ver profetizado lá no Velho. E não é diferente aqui. Por isso o anjo anunciou o nascimento do Salvador. Ele não anunciou um juiz, ele não anunciou um doador de uma nova lei. Não, ele anunciou um Salvador. Preste atenção, irmãos. Um Salvador, ele não te dá aula de como você é salvo. Um Salvador, ele te salva. Ele não te ensina 5 princípios de como você ser salvo. Não. Por isso que a Bíblia diz: invoca-me e eu te responderei. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um Salvador não te ensina como você vai ser salvo. Um Salvador te salva. Se você fizer tudo certinho, se comportar, não fizer nada errado, você vai ser salvo. Isso é aula para ser salvo. O Salvador não faz isso. O Salvador te vê no lamaçal do pecado, ele te tira, ele te salva através da mensagem do Evangelho. Mas quem que ele salva? Quem quer ser salvo. Quem que um salva-vidas lá na praia salva? Quem está se debatendo, desesperado, pedindo socorro na água, sim ou não? Então um Salvador só salva quem realmente entende que está perdido. Já viu pessoas que dizem assim: não, pastor, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, não é o meu horário de ir para a igreja ainda, quando eu estiver mais velho. Não existe nenhum bom senão a Deus, Ele é o único bom. Não, mas quando eu for mais velho, eu vou curtir a vida primeiro, quando eu for mais velho eu vou para a igreja. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma e o que tem feito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então ele é o Salvador que vem para salvar quem reconhece que está perdido.
Um dia talvez essa mensagem chegou na sua vida. Como eu falei aqui lá em 2007. Aquele bendito irmão bateu lá no portão da minha casa com boas novas de salvação. E aquela visita mudou radicalmente os últimos 15 anos da minha vida. Uma visita. Ele não estava com a Bíblia embaixo do braço. Ele não estava falando nenhum evangeliquez, glória a Deus, aleluia, misericórdia. Nada disso. Ele só disse assim: eu experimentei algo que mudou a minha vida. E eu orei e o Espírito Santo mandou eu vir aqui, porque ele disse que tu precisa experimentar disso também. Você entende o que eu estou dizendo? Ele é o Salvador, o Messias. Pastor, mas o que isso tem a ver com o sinal da manjedoura? Preste atenção. Quando ele anuncia o Salvador, alguns pensam que Jesus salva só do inferno. Não, ele salva de todos os males que possam acontecer na sua vida. Ele te salva das obras do mal, ele te salva das armadilhas do diabo, ele te salva do pecado. Nós não precisamos de um livro de instruções de como ser salvo. Precisamos apenas permitir que ele nos salve. Quando estamos entendendo, diga amém. O anjo disse que os pastores encontrariam uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? O nome para nós hoje seria coxo. Sabe o que é coxo? Hoje talvez o coxo seja de madeira. Eu já vi em alguns lugares de pedra. Mas lá, nessa ocasião, o coxo era de pedra. Era ali. Aqueles que gostam de revelação da palavra, preste atenção agora que vai ser uma revelação da reveladora. Olha só. Ele nasce numa manjedoura. Aquela manjedoura dava comida para aquelas ovelhas que estavam ali. A Bíblia diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Por que ele nasceu numa manjedoura? Para dar de comer para nós. Ele é a palavra viva. E quando você alimenta desse alimento, ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tudo na Bíblia tem um propósito. Tudo na Bíblia tem algo profético. Tudo na Bíblia tem uma direção específica que nós devemos seguir. E é importante entendermos e linkar isso. Ele não nasceu numa manjedoura porque ele era pobre. Ele nasceu porque havia um propósito. Ele veio como o pão vivo que desceu do céu. Ele veio para alimentar uma humanidade faminta da verdade, da justiça, do juízo, da graça, do amor, da misericórdia. Ele veio para suprir cada uma dessas necessidades. Nenhuma outra instrução foi dada pelos anjos aos pastores. E simplesmente, sabe o que eles fizeram? Eles saíram de onde eles estavam e foram direto onde estava Jesus. Pastor, só existia uma manjedoura? Claro que não. Existia milhares. Mas como é que eles descobriram? Eu vou te falar isso nessa noite. Mas para isso eu tenho que te lembrar de uma profecia que está lá no Velho Testamento. Que uma coisa linka a outra. Para entendermos então, nós precisamos ver o profeta Miqueias, que havia profetizado há 700 anos antes. 700 anos antes, essa profecia aconteceu. Eu vou ler ela, está lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Ele diz assim: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, pois de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias está profetizando. É da cidade de Belém que virá aquele que vai reinar sobre Israel. O que significa Belém? Os nomes têm significado. Se você pegar o original, você vai descobrir que Belém é casa do pão. É de Belém que o pão vivo veio, porque é lá que é a casa do pão. Nós estamos entendendo, diga amém. E Efrata, lembra que ele fala, é de Belém Efrata. Se Belém é casa do pão, Efrata, o significado do original é frutificação. Quem se alimenta do pão frutifica. Quando você come do pão vivo que desceu do céu, você não consegue ficar calado. Você não consegue viver uma vida de reclamação.
Você não consegue viver uma vida debaixo de condenação, de acusação. Porque quando você come, lembra que ele disse? Quem de mim se alimenta por mim, viverá. E ele chamou a igreja para ser a sua expressão nessa terra. E quando alguém encontra com você, ele encontra com o próprio Cristo. Porque quando você come, você é aquilo que você come. E se você come do pão que é Cristo, quando você abrir a sua boca, você vai falar como Cristo fala. Você vai emanar, exalar o bom perfume de Cristo. Quando estamos entendendo, diga amém. E isso por si só produzirá frutificação. Belém Efrata, quem come do pão, frutifica. Quando estamos entendendo, diga amém. A profecia diz claramente que aquele bebê na manjedoura não surgiu ali, mas ele já existia desde a eternidade. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele vem para cumprir a profecia e a promessa da redenção de Deus. E essa profecia diz qual seria a cidade, mas não diz qual o lugar exato. Então os pastores conheciam a profecia. Eles conheciam que nasceria em Belém Efrata, a cidade do pão e da frutificação. Mas eles não sabiam o lugar. Em Belém Efrata havia muitos estábulos e muitas manjedouras. Então como é que eles descobriram onde era? Somente pela profecia de Miqueias. Existe uma outra profecia que Miqueias também libera, que está lá em Miqueias capítulo 4, versículo 8, que diz assim: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Mais uma vez, para quem é estudioso da Bíblia, você vai ter que entender o significado das palavras. E aqui ele cita a torre do rebanho. Torre do rebanho é um lugar específico, que em hebraico quer dizer Migdal Eder. Torre do rebanho, Migdal Eder. Então primeiro nós ficamos sabendo que nasceria em Belém. Agora nós descobrimos que deveria nascer no lugar chamado Torre do Rebanho, Migdal Eder, no original. Qual o significado de Migdal? Fala assim comigo: torre de vigia. Migdal, o resultado é torre de vigia no hebraico. É o lugar onde tinha dois tipos de vigia. Aqueles que vigiavam para que os exércitos inimigos não invadissem a cidade, número 1. Segundo, essa torre de vigia também servia para os pastores cuidar dos rebanhos, para que ninguém viesse tomar nenhuma das suas ovelhas. Então essa torre de vigia tinha esses dois sentidos, todos os dois, para impedir o ataque do inimigo. Mas algumas outras vezes nós vamos ver que esse rebanho precisava ser cuidado. E lá em Gênesis capítulo 35, verso 19, Gênesis 35, 19, a palavra diz assim: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda na torre de Eder. Agora nós sabemos, segundo a profecia de Miqueias, qual a cidade e qual o lugar. Mas você vai se perguntar assim: pastor, essa torre de vigia servia para quê? Lá no Velho Testamento, lá vem outra revelação, preste atenção. Lá no Velho Testamento havia o tabernáculo, a casa de Deus, amém? Irmãos, isso aqui não é a casa de Deus, ok? Você é casa de Deus, Deus habita em você. Deus está aqui hoje, Ele está, porque nós estamos. Mas quando você for embora daquela porta para fora, Deus não vai ficar aqui te esperando voltar para o próximo culto. Ele vai com você para a sua casa. Quando estão me entendendo, diga amém. Isso aqui não é casa de Deus. Mas lá no Velho Testamento tinha a casa de Deus, porque Jesus não tinha vindo ainda. E nessa casa de Deus havia o átrio, o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. E sabe o que era oferecido ali para perdão dos pecados?
animais em sacrifício, em que o sangue era derramado. Você sabe uma das características desses animais? Eles não podiam ter mácula, nem ruga, nem nenhuma parte do corpo quebrado, nem mancha, nada disso. Eles tinham que ser animais perfeitos. É poderoso ver que a própria história e a própria ciência, elas enfatizam a Bíblia. E o que isso quer dizer? Quando os sacerdotes que cuidavam do sacrifício do templo guardavam as ovelhinhas novas, elas eram guardadas em Migdal Eder. Havia um lugar chamado Torre de Vigia, em que as ovelhinhas nasciam, eles enrolavam elas num pano, para elas não se bater, não cair, não se machucar, porque elas iam ser criadas para o sacrifício, e elas eram colocadas dentro de uma manjedoura, até elas terem um tempo certo em que elas sairiam dali, iam ser cuidadas, vigiadas, para não ter nenhum problema, e no determinado momento, aproximadamente 1 ano, elas eram levadas até o sumo sacerdote para ser sacrificada e ser oferecida como sacrifício para perdão dos pecados. Jesus, lembra que o anjo falou para os pastores: você vai encontrar uma mulher e uma criança envolta em faixas dentro de uma manjedoura. Quando Jesus entra nas águas do batismo, João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E talvez muitas pessoas olham essa passagem e falam: e aí? Mas quem estava lá entendeu o que estava sendo falado. Houve muito tempo que muitos cordeiros morriam para o pecado ser encoberto, mas um dia a profecia de Miqueias se cumpriu, e o verdadeiro cordeiro, o último sacrifício, o sacrifício perfeito, ele veio para a terra, ele se fez homem, ele nasceu numa manjedoura, envolto em faixas, para simbolizar aquele cordeiro do sacrifício, para que hoje não exista mais templos feitos por mãos humanas, mas para que vós, eu e você, sejamos casa de Deus, habitação de Deus, tabernáculo de Deus entre os homens. E Ele agora decidiu habitar em nós, no nosso coração. E Ele diz na sua palavra: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei, ali a minha igreja está estabelecida. Fala assim comigo: o sinal da manjedoura. O segundo sinal que eu queria compartilhar com você nessa noite, fala assim comigo: o sinal da virgem. O sinal da virgem. Quando Adão caiu em pecado, nós vimos que o sangue do homem foi contaminado. O pecado está estabelecido no sangue. Por isso que só há remissão de pecado por derramamento de sangue. Porque o sangue do homem foi contaminado pelo pecado. Então todos que nascem depois de Adão, nascem com a semente do pecado no seu sangue. O problema é a contaminação no sangue. Você sabe que a grande maioria das doenças, elas são detectadas pelo sangue. Se você fizer um exame de sangue, vai aparecer muita coisa. Se você tiver infecção, alguém que pode ter, por exemplo, um dia, pastor, fiz um exame e deu uma alteração, tem um problema. Pastor, eu fiz um exame de sangue e não tem nada. Tira as coisas da tua cabeça, vai viver a vida, você não tem nada. Amém? Pastor, eu fiz o exame de sangue e deu problema. Creia, tira essas coisas da sua cabeça e viva em paz. Amém? Porque Deus é o Deus que cura, Ele é o Deus da cura, amém? Então o sangue, ele está inteiramente ligado com a nossa natureza. Por isso que Jesus, ele veio, e não somente uma doação de sangue resolveu o problema, ele teve que dar o sangue dele todo. Ele derramou até a última gota de sangue. Aquele ato do soldado na cruz, enfiar a lança ao lado dele, para sair água e sangue, tem um motivo para dizer: o sangue acabou. Você compra uma carne lá para fazer churrasco, você fala: essa carne está cheia de sangue. Não é sangue, é água, mas ela está vermelha por causa da carne.
Aquela água com sangue, ela é o sinal que o sangue acabou, que o sacrifício foi completo, que o sangue foi derramado, e que agora, todo aquele que nele crê, não perece mais, mas tem a vida eterna. Mas isso é por quê? Por causa do sangue. Não tem a ver com fazer obras, não tem a ver com se comportar bem, não tem a ver com fazer as coisas certas, tem a ver com crer no sangue. A salvação tem a ver com crer que o sangue foi derramado para mim, para te salvar. Amém? Nós precisamos de um Salvador, mas nós não tínhamos como nos salvar a nós mesmos, porque todo homem então nasce com o sangue contaminado. Isso nos introduz então no segundo sinal, o sinal que foi dado ao profeta Isaías 7 séculos. Você sabe quanto é 7 séculos? 700 anos antes de Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 14. E a Bíblia diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Que sinal é esse, pastor? A Bíblia explica a Bíblia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? A palavra Emanuel é Deus conosco. Agora não é mais um Deus distante, mas é um Deus conosco. Esse Deus agora, Ele não só está conosco, mas Ele habita em nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que deu seu Filho, e por meio do Espírito, vive em nós. E quer viver através de nós. Quando estamos entendendo, diga amém. Então esse sinal, ele foi dado pelo próprio Deus. E um sinal extraordinário, porque todos sabemos que se trata de uma impossibilidade. Como que uma virgem vai dar à luz um filho? Pastor, isso é impossível. Por isso que Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus então aparece através de um anjo para Maria e diz que ela conceberia. Ela daria um filho, à luz a um filho por meio do Espírito Santo. Pastor, isso é uma loucura. Exatamente. Mas por que ela não poderia conceber esse filho tendo relacionamento com um homem? Porque esse filho, ele veio para ser o salvador do mundo, amém? E ele não poderia ter o sangue contaminado. Ele não poderia ter o sangue do pecado. Até 1900, o ano de 1900, não se sabia os tipos sanguíneos, sabia disso? Não sabia que existia sangue A, B, O, positivo, negativo e vice-versa. Até o ano de 1900, em que um médico judeu, eu anotei o nome dele aqui, é Karl Lindsteiner. Ele então descobriu os tipos sanguíneos. E ele então postulou que existe 4 tipos sanguíneos: A, B, AB e O. Você sabe que existe o sangue universal. Existe sangue que pode doar para todos, mas só pode receber dele mesmo. Tem outro que pode receber de todos. Até isso acontecer, muita gente morreu por causa desse simples detalhe. Pastor, o senhor está dando aula aqui de biologia ou o senhor está pregando o evangelho? Calma, a história explica a Bíblia, a ciência explica a Bíblia, a biologia explica a Bíblia. Tudo que está sendo inventado agora, preste atenção, já estava escrito. Então esse médico aqui, judeu, ele descobre que há vida no sangue, que o sangue tem vida. Só que a Bíblia já fala há muitos anos, há mais de 3 milhões de anos, que há vida no sangue. Está escrito, está lá. Então tudo que é inventado hoje já estava escrito. Só existe um Criador, e é Deus. Esses dias o meu filho estava dizendo assim: ô pai, eu vou inventar uma coisa que ninguém nunca inventou. Eu falei: impossível. Porque qualquer coisa que qualquer pessoa inventar, já estava escrito na Bíblia há muito tempo antes. É só ver. Eu brinco com os irmãos. Sabe essas portas de shopping, você chega assim, a porta se abre, você entra, você tem até uma impressão que vai dar com a cara na porta, que umas demoram um pouquinho para abrir. Isso já estava escrito na Bíblia há muito tempo. A Bíblia fala que Pedro estava preso.
E a célula de Pedro estava orando por ele. E o anjo apareceu para ele lá na cadeia e falou: vem. E Pedro se aproximou da porta do cárcere e a porta se abriu. E ele passou da outra e ela se abriu. Ah, pastor, isso é brincadeira. Está escrito. Tudo que possa ser inventado hoje já estava escrito. Deixa para conversar depois, presta atenção na palavra. Depois vocês comem alguma coisa na cantina ali, conversa. Olha para cá. Levítico capítulo 17, verso 14. A palavra de Deus diz assim: portanto, a vida de toda carne é o seu sangue. Aquilo que foi descoberto em 1900, aqui em Levítico 17, 14 já estava falando: tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, e qualquer que comer será eliminado. Por quê? Porque tem sangue que não se mistura. E se você comer o sangue e não for compatível com o seu sangue, você morre. Se você receber uma transfusão de sangue, de um sangue que não é o tipo sanguíneo seu, você morre. Acontece às vezes os casais, quando vão ter filho, os dois têm que fazer exame de sangue para saber o tipo sanguíneo, porque se não for um tipo compatível, tem que fazer um tratamento para a criança. Você já ouviu falar sobre isso? Pastor, isso a medicina descobriu. Que nada, está aqui na Bíblia, Levítico 17, 14. Porque a palavra de Deus é a verdade. Quando estamos entendendo, diga amém. Nunca houve nenhuma descoberta científica que colocasse em xeque a palavra de Deus. Existem teorias, mas teorias nunca foram comprovadas. A veracidade da Bíblia é única. O livro de Jó, que é o mais antigo da Bíblia, já falava, atenção os cientistas de plantão, da redondeza da terra, que só foi descoberta 500 anos atrás. Jó 37, 12. Pastor, mas a terra é plana. Não, pastor, ela é Geórgia. Ela é redonda, a Bíblia diz que ela é redonda. É, pastor, mas eu não acredito, você está indo contra a Bíblia, o problema é seu. Agora, os teoristas de plantão aí estão tudo louco, principalmente aqui dentro dessa sala aqui. Que eles querem explicar que a terra é plana, então até tem uma hora que você vai cair. Mas não é essa a nossa pregação de hoje, amém? Só estou falando que a ciência, ela só comprova a Bíblia. O que foi descoberto 500 anos depois, a Bíblia já falava lá em Jó, no livro mais antigo da Bíblia. 200 anos atrás, médicos ainda faziam sangria e algumas vezes matavam seus pacientes porque não entendiam que a vida estava no sangue. Hoje já é um fato científico. Pastor, por que o senhor está usando todos esses exemplos? Para mostrar para você sobre a virgem que concebeu um filho. Por que ela tinha que ser virgem? Porque o sangue, você sabia que um feto não recebe o sangue da mãe? O feto não tem contato interno com o sangue da mãe. E o cordão umbilical? Ele serve para trazer alimentos, nutrientes e para retirada de coisas ruins da criança. É como se fosse um filtro. Ele traz o sustento, mas em nenhum momento o sangue da mãe tem contato com o sangue da criança, em nenhum momento. Pastor, é mesmo, viu? Pastor tem que ser de tudo um pouco, tem que estudar medicina, tem que ser pedestal de microfone, tem que ser tudo, e tem que estar em paz, ficar tranquilo, não pode quebrar nada, por causa dos frutos do Espírito. Mas aí você vê então, que Jesus no ventre de Maria, não teve contato com o sangue de Maria. Também não poderia ser fecundado por um homem, porque então ele levaria o sangue daquele homem. Ele teria que ser, para ser o salvador do mundo, ele teria que ter o sangue puro, sem pecado, sem contaminação humana. E o que é importante entender? Que o sangue de Jesus não foi contaminado, né? Hoje nós vemos muitos casos disso, pessoas que têm às vezes, são soro positivo HIV, e tem filho, e o filho não nasce com HIV. Você sabe por quê? Porque o sangue da mãe não passa para o filho, não há contaminação, a não ser que aconteça algo na hora do parto, e a criança possa ingerir esse sangue, daí é diferente. Mas se for tudo correr bem, a mãe pode ter o HIV e a criança não tem nada. A mãe pode ter uma doença grave no sangue e o filho nasce sem nada, saudável, perfeito. Você já ouviu isso alguma vez na face da terra?
Você está vendo a Bíblia entrando na ciência. E aí para tudo, por que aconteceu tudo isso? Porque o Salvador tinha que vir. Esse era o plano de redenção de Deus para nos salvar. Então hoje nós sabemos que esse bebê chamado Jesus, ele produziu o seu próprio sangue, como todo feto faz, dentro do seu organismo. E aquele sangue era puro, sem mácula, sem pecado, sem nenhum problema, para que depois ele pudesse ser derramado por mim e por você, e para que a igreja pudesse nascer dali. Jesus só tinha uma diferença de toda criança que nasce. Toda criança nasce para viver. Jesus foi a única que nasceu para morrer. Ele nasceu com a sua morte já estabelecida. Jesus já nasceu pré-estabelecido para morrer. Antes dele ser preso, já depois dos seus 33 anos, ele está lá no Getsemane orando. Poucos minutos da sua prisão, ele está falando com Deus. Ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas sim a tua. Essa deveria ser a nossa oração diária. Sabia disso? Diária. Senhor, eu quero parar tudo, eu quero desistir, eu quero chutar o balde, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Senhor, eu estou a ponto de tocar fogo nessa projeção com os irmãos dentro, mas que não seja feita a minha vontade, mas só a tua. Por que os irmãos estão rindo? É só uma força de expressão. Por que os irmãos estão saindo aí da projeção? É brincadeira, irmãos? Fica aí. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Os cristãos, eles vivem como Jesus. Nós temos vontades, vem coisas na nossa mente que afetam as nossas emoções, mas nós não a executamos. Por quê? Porque dentro de nós, desde o dia em que o Natal aconteceu, nós não vivemos mais por nós mesmos, mas tem alguém que nos rege. Tem alguém que estabelece o nosso querer, a nossa vontade e a nossa vida plena no Senhor. Esse alguém é Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, limpo, puro, sem pecado, Ele nos substituiu. A redenção é isso. Ele deu o sangue dele puro para descontaminar o seu. Por isso que a Bíblia diz que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque agora para Deus você é puro. Diante de Deus você é puro. O seu sangue não tem mais pecado, porque você nasceu de novo. E porque Ele assumiu, não sendo, você sendo, se tornou justo como Ele. Ele não era pecador. Ele não era pecador, mas Ele se tornou. Nós somos pecadores, mas por causa dele agora nós não somos mais. Pastor, mas eu ainda peco. Pois é, Ele nunca pecou e assumiu o lugar do pecador. Você pecou, mas agora está no lugar do justo. Então agora Deus trata comigo e com você na posição do justo, porque o justo viverá pela fé. Eu creio que Ele me salvou, e eu vivo debaixo dessa palavra, dessa sentença profética. O sangue de Jesus é a coisa mais poderosa do universo, porque Ele tem poder de lançar todos os nossos pecados, todas as transgressões no mar do esquecimento. E Jesus, e o próprio Deus diz: e dos seus pecados eu não me lembro mais. Fala comigo assim: eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu tenho os sinais do Natal na minha vida: o sinal da manjedoura, o sinal da Virgem. Pastor, como que eu vivo essa vida plena que Deus tem para mim? Eu quero dizer, você já está vivendo. Se você está aqui me ouvindo hoje, eu digo para você, você já está vivendo. Mas pastor, essa vida não é uma vida de abundância,
de bonança, de paz, de tranquilidade? Sim. Mas não que nem você imagina, não é como as novelas que dão na TV. Sabe qual é o problema? Muita gente acha que a vida é como a novela que dá na TV. Pastor, o senhor é contra a novela? Não. Essa igreja proíbe de assistir novela? Não, eu gostaria. Se eu pudesse botar uma cláusula nessa igreja, eu ia dizer, 11º mandamento, não assistirá novela. Sério, mas não posso, então fique em paz, continua assistindo, coma a lavagem que você quiser na televisão, mas depois vai dar dor de barriga, porque só ensina o que não presta. Mas quando você se alimenta de Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu, amém? E quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se alimenta. Uma quarta-feira como essa, você podia estar em qualquer lugar, você está aqui comendo a palavra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Pastor, mas minha vida está difícil. Está para todo mundo. Mas eu quero dizer, sua história não acabou. E eu sei o final dela. Vai ser sucesso. Porque o menino nasceu na manjedoura. Paz na terra entre os homens. Mas não é a paz que nós imaginamos, é a paz que excede todo entendimento. É paz em meio à guerra. Está um tumulto. Esses dias alguém perguntou para mim, pastor, o senhor não está preocupado? Eu falei, com o quê? Está chegando o dia que vai ter que pagar o aluguel desse prédio aqui. Tem que fazer reforma aqui. Eu falei, não tem, isso aqui nada é meu. Quem vai pagar vai ser o Senhor. Ele é o provedor. Mas assim também é na minha vida, e deve ser na nossa vida. A confiança no Senhor. E por que eu faço questão de falar para você? Existe um cheque em branco na minha e na sua mão. E foi Ele que deu. Faça planos. Faça projetos. E Deus vai pagar a conta. O testemunho do Gerson hoje é um de muitos. Podia falar, eu falei de semana passada da Luciana. Mas assim, por que, pastor? Porque decidiu pisar nas águas. Eu vou. Eu estou falando, viu que eu orei hoje aqui? Vamos ter piso, bem bonitão. Vamos escolher um piso. Eu fui lá em Goiânia, eu vi o laminado no palco, ficou lindo. Eu falei, eu quero igual. Quero igual. Falei para Jesus, Jesus, lá, esse aqui ó, lá em Canoas, igualzinho. Anota aí para nós que depois nós vamos procurar lá. Pastor, o senhor é louco. Por que você acha que nós viemos parar aqui? A última vigília desse ano. Quem estava lá? Lá em Porto Alegre. Eles querem na loucura de me dar uma oportunidade para pregar. Eu falei, ô Senhor, nós estamos lá num prédio pequeno, apertado, esgoelado. Esse povo aqui de Porto Alegre são nossos irmãos, são filhos seus. E esse prédio está bonito. Dá um para nós também. Se puder dar maior. Não deu um mês, esse aqui apareceu. Vou dizer para mim, esse prédio nem existia em Canoas. Eu procurei, faz 6 meses que eu estou procurando o prédio, nunca vi isso aqui. Mas isso aqui um anjo desceu e colocou aqui e falou, vou esperar eles aparecer. Uma outra oportunidade com mais tempo, eu vou te contar a história de como chegamos aqui. Mas porque nós oramos, decidimos crer. Assim é o plantio. Deus está te chamando para plantar nesses dias. E plantio tem a ver com o quê? Você enterra a semente. Depois que você enterra a semente, você não vê mais nada. Enquanto você tem a semente na mão, você está vendo a semente. Mas depois que você cava o buraco e bota na terra, você não vê mais. Sabe como é que se chama esse momento? É o teste da fé. Sabe o que a Bíblia fala de Jesus? Você devia estar se perguntando, o que isso tem a ver com Jesus, pastor? Ele é o grão de trigo que caiu na terra e morreu. Ele ficou morto 3 dias. Mas depois o brotinho ressurgiu. Será que ele deu fruto? O cristianismo hoje cresce no Brasil mais que qualquer outro segmento. Tem gente convertendo nos lugares mais sombrios da terra. China comunista, pastor, tem igreja. Há quem diga que lá estão as maiores igrejas do mundo, escondidas, porque não pode congregar. O nosso papel é plantar semente e ter fé que vai brotar. É assim quando você prega a palavra, é assim quando você oferta, é assim quando você tem promessa de Deus. Pastor,
minha promessa está demorando. Essas são as melhores, porque elas estão criando raízes mais profundas, porque provavelmente a sua promessa é um bambu chinês. Você já viu a história do bambu chinês? Ele demora 5 anos para aparecer o broto. Ele só cresce para baixo. Mas depois que ele aparece o broto, 1 ano ele alcança 15 metros de altura. Pastor, eu não estou vendo broto nenhum da minha plantação, da minha promessa. Isso é um bambu chinês, está crescendo para baixo. A hora que ele sair, todo mundo vai ficar apavorado. Como pode? Aquele irmão, aquela irmã estavam naquela situação. Olha onde eles estão agora. Bambu chinês é assim. Não pare de plantar semente. Não pare de crer. Vai crendo. Pastor, mas está difícil. Vai crendo. Está doendo. Vai. Está chorando. Vai. Que nem dizia a canção. Está chorando, geme, chora e vai, não para. Creia. Você é filho amado de Deus. Deus te escolheu para essa obra. E você vai dar certo. A sua vida vai prosperar. Você vai experimentar de milagre. Eu creio, pastor, 2023 vai ser assim. Não. 2022 não acabou ainda. Hoje é dia 21. Pastor, mas está quase acabando. É mesmo. Você viu a final da Copa? Quem viu? 2-0 para a Argentina. Está ganho. Já era, acabou. Em 2 minutos, 2 gols da França. Por que o senhor está falando isso? Nem tudo está perdido. Parece que talvez agora você está olhando, a batalha está perdida. Mas eu quero dizer, em 2 minutos, Deus vira o jogo a seu favor. Ele vira o jogo, de repente, muda tudo. De repente foi assim que aconteceu na sua salvação. Você estava indo para o inferno, alguém chegou, pregou a palavra e de repente, você foi salvo. Seu nome estava escrito no livro da vida. Olha você aqui, com o passaporte do céu comprado, esperando ele vir te buscar, ou você subir para estar com ele. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, aleluia. Esses são os sinais do Natal, que tem tudo a ver com a fé, porque você precisa crer em tudo isso que eu estou te falando. Você precisa crer em tudo isso que eu estou te falando, porque essa é a verdade do Evangelho para nós, irmãos. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo, e o seu fim ainda não chegou. Então não defina o seu fim. Quem define o seu fim é Deus. Mas uma coisa é certa, está escrito: seu fim é um fim de sucesso. Você vai acabar bem. O testemunho vai ser a seu favor. Nós estamos fazendo hoje um momento de homenagem ao nosso irmão Kleber, que partiu semana passada. Sabe qual que é a imagem que eu tenho dele? Alguém que venceu. Pastor, o senhor não sabe o que ele viveu na vida dele? Não sei mesmo. Conheci ele há pouco tempo. Mas uma coisa eu sei, ele venceu. E esse vai ser o testemunho ao nosso favor, sabia? Se nós partirmos para ir com o Senhor a qualquer momento, esse vai ser o testemunho. Ele permaneceu, ele venceu. Ele teve, os vencedores têm o seu nome escrito no livro da vida. E o nosso está lá. Amém? Bota a mão no seu coração, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite: a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. E cada um dos meus irmãos, debaixo dessa palavra de fé, de ousadia e de esperança, eles possam ter uma visão plena da vitória do Senhor sobre a vida de cada um deles. Eu declaro nessa semana de Natal, que eles possam ser um testemunho vivo para a Tua glória. E onde eles estiverem, Senhor, seja na casa dos parentes, na praia, na lagoa, onde eles forem, eles possam ser um testemunho para a Tua glória. Usa eles, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Guarda eles, ó Deus, no trânsito, por onde eles forem. Livra-os do mal, livra-os do homem mau, livra-os de toda a armadilha do diabo. Que eles possam ter o melhor Natal das suas vidas. Que eles possam ser um instrumento na vida dos seus familiares. E todos aqueles familiares que ainda não converteram, que nessa ceia natalina, eles possam ouvir do verdadeiro Natal, de um menino que nasceu, de um filho que se nos deu. É o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz.
que nesse Natal, Jesus possa nascer em muitos corações, através da vida dos nossos irmãos. Usa-nos de forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Diga amém. Eu quero te dar uma direção hoje. Tire um tempo para visitar os seus parentes, mas não só para ter uma comunhão, para passar tempo. Seja uma testemunha. Uma pergunta pode mudar tudo. Jesus é o verdadeiro Natal. E a pergunta é: o Natal já aconteceu no seu coração? Esse é o Natal. O verdadeiro Natal acontece todo dia, todos os dias. O meu Natal foi dia 19 de maio de 2007. Eu nunca mais vou esquecer. Mudou tudo na minha vida. Foi uma data que eu fecho os meus olhos e eu me lembro, eu sentado numa cadeira, alcoolizado, fumando, minha esposa dentro da casa com as malas prontas para ir embora. E alguém disse: ainda há esperança. Jesus pode mudar a tua história. Talvez nesse Natal você pode ser a esperança de alguém. Ao longo desses 15 anos eu tenho me colocado na brecha para ser a esperança de alguém. Eu estou aqui hoje dizendo: nós podemos ser muitos. Existem pessoas que eu nunca vou chegar até elas, mas você vai. Existem pessoas que talvez eu nunca visitarei, nunca terei contato com elas, mas você vai. E você pode ser esse canal para levar o verdadeiro Natal até essas pessoas. Isso vai mudar tudo. E você vai vir para cá, para o culto da virada, ou para a célula quarta-feira que vem, testemunhando: a minha família aceitou Jesus. Aquele meu familiar que era contra a igreja aceitou o verdadeiro Natal. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Eu quero te enviar hoje. Pai, em nome de Jesus, eu envio cada um desses irmãos debaixo do poder do Espírito Santo, para falar com ousadia, autoridade, intrepidez, para ser uma testemunha viva nesse Natal, nas suas casas, nas suas famílias, na sua parentela. Eu declaro em nome de Jesus, sobre eles está a autoridade do teu Espírito, em nome de Jesus. Diga amém. Você possa nesse Natal ser a esperança de alguém que já está desesperançado. Eu quero declarar a bênção dos mais altos céus, o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito e um Feliz Natal. Não esqueça, seja um canal na vida de alguém. Abençoe alguém com a palavra de Deus. Compartilhe essa palavra com alguém e deixa Deus te usar. Amém? Nós estamos encerrados. Mais uma vez eu quero declarar um Feliz Natal sobre a sua vida. Se você vai viajar, Deus está contigo, Ele te guarda, Ele te protege. Se você vai ficar por aqui, não deixe de visitar alguém, seja um canal. E se você tem algo contra alguém, preste atenção, como falta de perdão, rancor, mágoa, aproveite esses dias para resolver isso, porque isso só te faz mal. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Dê um abraço em pelo menos 10 irmãos. Nós estamos encerrados. Você que está conosco pela nossa rede social, nosso canal do YouTube, um Feliz Natal para você, que você possa ser um canal de Deus por onde você passar. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe essa live com o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que esse Natal seja um Natal de muitos testemunhos, em nome de Jesus. Não deixe de passar na nossa cantina, ela está funcionando. Hoje é dia de célula, então tem lanche da célula. Tem muitos lanches ali na cantina, refrigerante, água mineral. É logo aqui que você sai da porta, você segue em direção aos banheiros ali à sua direita. Não deixe de fazer um lanche conosco.